Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia de curso de simulação clínica. A aula de hoje é a estruturação dos cenários de simulação em saúde. Meu nome é Leandra Cardoso, sou enfermeira e mestre em enfermagem pela Unilab, atualmente doutoranda, e sou membro do grupo de pesquisa em qualidade e segurança do paciente sob a orientação da professora doutora Patrícia Freire de Vasconcelos. É com grande satisfação que damos continuidade às atividades de hoje com o tema que eu informo que será realizada a apresentação pela Cíntia. Informo que nos últimos 30 minutos da aula de hoje será disponibilizado um link de frequência, cujo preenchimento é indispensável para a emissão de certificados. E para conduzir o nosso momento dessa noite, convido a Cíntia Ranieri, mestranda em enfermagem pela Unilab, especialista em urgência e emergência, gestão em saúde, qualidade e auditoria pela FAVED, além de ser membro do Grupo de Pesquisa e Extensão de Qualidade de Serviços de Saúde. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Leandra. Boa noite a todos e a todas que estão presentes aqui nessa aula. É com enorme satisfação que a gente vem aqui falar sobre esse tema tão relevante, né, dando continuidade à introdução à simulação, os conceitos básicos de simulação clínica, né? A gente vem trazendo aqui esse tema, a estruturação dos cenários simulados em saúde, para dar continuidade a essa aula tão relevante que a gente teve na aula passada, né? Então, como membro do grupo de pesquisa de gestão da qualidade e segurança do paciente, que já foi citado aqui, né, venho a somar com esses conhecimentos sobre esse assunto de estruturar cenários. A gente já aprendeu o que são conceitos básicos, né, conceitos chaves, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a estruturação desses cenários simulados, né? Então, será uma troca, né? Se alguém tiver que compartilhar alguma experiência, tiver alguma dúvida, a gente vai deixar para o final, certo? Para a gente discutir juntos aqui. E estamos aqui para apresentar juntos, para aprender juntos, né? Porque eu acho que não existe coisa mais nobre do que a produção de conhecimento. E eu destaco aqui, pessoal, a importância desse grupo de pesquisa, né, liderado pela doutora Patrícia Freire, a nossa orientadora, a nossa líder desse grupo de pesquisa, e reforço aqui, mais uma vez, o convite a vocês a participarem desse grupo, né, que vem trabalhando temas super relevantes, né, como já foi citado na aula passada. A gente vem trabalhando simulação clínica, realidade virtual também, né? Enfim, entre outros temas. Então, gente, vou iniciar aqui, compartilhando a aula para vocês, né? E eu espero que haja uma produção de conhecimento bem significativa. Deixa eu ajeitar aqui. Então, o nosso tema é estruturação dos cenários simulados em saúde, né? Então, os objetivos dessa nossa aula de hoje, do nosso curso, o objetivo geral é capacitar os estudantes de enfermagem a compreender, planejar e participar de cenários simulados em saúde, desenvolvendo raciocínio clínico, habilidades técnicas e não técnicas, além de atitudes voltadas à segurança do paciente. E os objetivos específicos da nossa aula é identificar os elementos fundamentais para a elaboração de cenários simulados em saúde, no contexto fidelidade, papéis, objetivos de aprendizagem, valorizar o uso da simulação como ferramenta ética e segura de ensino-aprendizagem, e, por fim, reconhecer a importância do debriefing como momento de reflexão crítica e crescimento profissional.
Então, eu trago aqui essa reflexão para vocês, né, para a gente poder dar continuidade. Eu peço que vocês reflitam durante todo o período da aula, né, e nas demais aulas que virão, né, de que forma a simulação pode contribuir para o seu desenvolvimento profissional e produção de conhecimentos, né? Como vocês acham que a simulação pode contribuir para a segurança do paciente? Então, é muito importante que o tempo todo, quando se está estudando simulação clínica, né, a gente fique se perguntando isso, né, de como que isso vai contribuir para mim profissional, para mim pessoa, e do meu cuidado para os outros, né, que eu vou estar prestando esse cuidado. Então, gente, na estruturação dos cenários simulados, né, o desenvolvimento destes cenários é de grande relevância para o treinamento com simulação clínica, para garantir a qualidade, validade do conteúdo e apoiar os objetivos e resultados esperados. Então, assim, veja que nesse início aqui, desse parágrafo que a gente está lendo, né, ele já traz toda uma estrutura, né? Que a gente, para você montar o cenário, você tem que garantir a qualidade, a validade do conteúdo, apoiar os objetivos que são traçados, né, lá no planejamento, tá? E traçar também, junto esses objetivos, os resultados esperados. Então, é uma sequência, a estruturação. Devem ser estruturados a partir de caso fundamentado em situações de vida real, baseado na realidade daquele espaço, daquele assunto que você escolheu, daquele problema que você escolheu trabalhar, né? E com a história principal, incluindo uma sequência de atividades de aprendizagem e envolvendo tomadas de decisão estratégicas para resolução de problemas, raciocínio inteligente e outras habilidades cognitivas, né? Então, assim, a simulação, ela é usada para isso, para o ensino ou para a avaliação, né? E estruturar os cenários simulados, eles requerem essas duas palavrinhas aí, planejamento e desenvolvimento adequado. Você planeja e você desenvolve o cenário. E, continuando, aqui a estruturação dos cenários simulados, né, a gente, no ensino, a simulação, ela é usada para a avaliação formativa, no ensino, baseada no feedback, para medir o desempenho dos participantes. Então, quando a gente está usando a simulação para o ensino, no final das contas, você vai fazer o quê? Medir o desempenho dos participantes, né? Então, assim, por isso que eu trouxe essa sequência. O ensino, simulação, a avaliação. Mais na frente vocês vão ver que a avaliação, ela também pode ser somativa, né? Em outro caso. O feedback, que é um momento mais na frente, quando a gente for ver a questão do debrief, né? Vocês vão ver que o feedback, ele é tão importante quanto você está ali na atividade do cenário, né? Você ser o participante observando aquele cenário, observando as ações, as atividades que foram planejadas e a desenvoltura dos participantes, né? Você vai ver que é um período que é uma fase enriquecedora, em que você vai poder expandir a sua consciência em relação àquele assunto que foi escolhido, em relação ao seu eu com a sua atividade, né? E, por fim, medir o desempenho. Aqui a gente traz um quadrinho, né, que ele retrata a simulação clínica como ensino. Então, se vocês perceberem aí, você está aparecendo também, vocês perceberem, a simulação clínica como ensino, ele vai ser baseado
Quem são os componentes? Com o uso de simuladores, paciente simulado, padronizado, né? Simulação híbrida, prática deliberada em ciclos rápidos, simulação em educação interprofissional, virtual, in situ, telesimulação. Então, isso já foi abordado na aula passada, né? E a gente está aqui relembrando. Mas aí você vem aqui no foco no ensino, tá, gente? Porque mais na frente nós vamos ter um foco na avaliação. Então, você tem aqui essas 3 principais fases que nós vamos trabalhar. Essas fases que é o planejamento, o desenvolvimento e a reflexão pós-prática, né? Então, algumas coisas vão mudar na simulação clínica como ensino e como avaliação, né? Porque como ensino tem tudo a ver com o currículo, tá? Ele tem um arcabouço teórico aí no planejamento dele, né? Ele tem outra coisa aqui que tem a ver com o currículo, competências desejadas, objetivos e desfechos, né? Ele traz o tipo de comunicação do estudante, do facilitador, se vai ser uma comunicação verbal, não verbal, ele traz aí a duração da atividade também é algo que é comum para as duas, mas ele traz aí a organização de etapas, né? Já o desenvolvimento em si do cenário, ele envolve o pré-briefing e briefing, né? Estação simulada, debrief, feedback, e isso é o desenvolvimento em si, tá? A reflexão pós-prática, depois que acaba a ação daquele cenário, daquele roteiro que foi seguido pelos participantes, né? Aí vem a questão da reflexão pós-prática, que é a autoavaliação, ela é realizada pelo próprio participante ou pelo próprio estudante. A avaliação interpares, né? Que é entre os avaliadores e os estudantes, e eles vão analisar as lacunas de aprendizagem. E aí vai ser avaliada também a fidelidade, né? Como já foi passado na aula, já foi tratado esse assunto na aula passada, né? Sobre a fidelidade física, ambiental, psicológica, né? E a complexidade dessa simulação, né? Qual tipo de tecnologia está sendo usado, o caso simulado que está sendo utilizado, né? Tudo isso aqui, gente, com foco no ensino, certo? E aí a gente traz aqui simulação agora como avaliação, você abordando a simulação como avaliação. Então, na avaliação, a simulação ela é utilizada principalmente como uma ferramenta de avaliação somativa, né? Ali, onde eu expliquei anteriormente, como ensino, tem todo um processo a ser seguido, né? Então, aqui na avaliação somativa, o avaliador, ele vai se concentrar nas habilidades, né, desenvolvidas pelo aluno no final, certo? Daquele caso pontual. Então, o cenário simulado, bem como projetado, pode demonstrar o desempenho diante de situações clínicas simuladas, inferindo desempenho em ambientes clínicos. Validade é baseada em critérios concretos. Quando a gente fala em validade de cenários simulados, a gente quer encontrar nesse cenário a fidedignidade em relação ao caso que foi proposto, que foi escolhido, e a reprodutibilidade. São as grandes vantagens, né, de utilizar a simulação como avaliação, tanto formativa como somativa. Já aqui, nesse quadrinho, que a gente tem lá em cima, simulação clínica como avaliação, não é mais como ensino. Se vocês perceberem, lá em cima,
a gente tem o foco do ensino, que é o passado, nós temos aqui os tipos de simulação, os simuladores, né? Qual é a técnica que vai ser usada. Já na avaliação aqui, o nosso foco vai ser nos estudantes e avaliadores, né? Se é presencial, se é online, tá? Então, aqui no planejamento, né, ele vai trazer também, quando a gente fala da simulação clínica como avaliação, vocês vejam que ele traz o planejamento, o rodízio das estações simuladas, né, e a análise dos resultados, certo? Então, aqui no planejamento, nós vamos ter planejar os cenários da prática de cada estação, né? Vocês vejam que pode ser 4, pode ser 2 estações, né, como avaliação. Lá no ensino, a gente tem um determinado assunto, que é escolhido baseado no currículo. E aqui a simulação clínica como avaliação, né, a gente pode ter 2 assuntos, 3 assuntos dentro daquele. Um exemplo que eu vou dar para vocês, na prova prática do São no Ceará, a gente tem um cenário, né, prático, com os estudantes e avaliadores, e eles jogam, na época que eu fiz a minha prova, eram 4 casos separados, né, e aí a gente ia cumprindo todas essas etapas em cada caso, por exemplo, com criança, um caso clínico, um caso de trauma, tá? E aí, por isso que aqui no meio a gente tem rodízio nas estações simuladas, tá? Então, aqui, planejamento envolve as áreas de atuações do cenário, local de prova, né? Está dentro do planejamento, número e duração das estações, tipo de simulações utilizadas, confinamento, pré e pós-prova, gravação ou não, você vai decidir se vai ser gravado ou não, né? Algumas pessoas gostam de gravar quando está usando para avaliação, por quê? Porque ela reproduz depois para o aluno se autoavaliar, que naquele momento ele está tenso, está nervoso, está sendo avaliado, e aí ele não consegue ver quais foram os seus gaps, onde foi que ele se saiu muito bem, onde foi que ele precisa melhorar. E com essa gravação, né, o, o avaliador daquele estudante, ele tem como, olha, fulano, veja que você precisa melhorar nisso. Você consegue perceber que você poderia ter sido melhor aqui nessa etapa, aqui nessa fase, né? Então, é bem utilizado a gravação. Momento de leitura do caso, né? Tipo de comunicação, estudante avaliador. Tudo isso está dentro do planejamento. A gente vem por rodízio das estações simuladas. Temos o briefing, que é o momento da ação, estações simuladas, né? Tipo de comunicação, e a avaliação, se é escrita ou informatizada. Aí temos aí os avaliadores e estudantes, que são os nossos focos na simulação clínica como avaliação. E análise dos resultados, né? Que é individual, com a turma e currículo. E mais abaixo, também vai atender a esses 2 critérios, a fidelidade física, ambiental e psicológica, e a complexidade, tecnologia e caso simulado. Então, para estruturar um cenário em simulação, a gente precisa seguir essas 3 etapas: planejamento, desenvolvimento e reflexão pós-prática, né? Então, aqui, no planejamento, gente, que é o primeiro, a estruturação dos cenários requer um planejamento prévio, intencional, sistemático e minucioso da atividade proposta, né? Tem um termo que é engenharia de cenários, né, de simulação, que é a arte de desenvolver aplicações práticas, cenários de simulação,
que engloba o conhecimento da medicina, simuladores, diferentes ambientes clínicos, né, e currículos. Então, assim, ele tem no material que eu estava dando uma lida, né, ele vem trazendo que eles estão escolhendo esse termo, engenharia de cenários, ao invés de escrita de cenário. É porque a gente poderia usar esse termo, escrita de cenário. Então, por que que eles estão indicando engenharia? Né? Porque ele tem que seguir uma devida diligência, né? Ele tem que ser muito minucioso, tem que se encaixar muito bem as etapas para que no final dê tudo certo. Os cenários, eles podem variar de acordo com a complexidade dos casos, né, duração, objetivos de aprendizagem propostos e resultados esperados, né? Então, assim, se você vai montar um cenário só para punção venosa, ele vai ter uma complexidade. Agora, se você vai montar um cenário para um parto, para um parto, para uma PCR, né, envolvendo cardioversão, essas coisas, você já tem que ter outro amparado, né, para tecnológico, de sequência de ações, de fatos, né, então isso vai variar de acordo com o caso que você escolheu. E o planejamento, ele deve ser retroalimentado, flexível e cíclico. Mais na frente, eu vou mostrar para vocês por que essa retroalimentação, né, desse planejamento. Até porque essa prática desse cenário que você está realizando, hoje você pode mais na frente realizar novamente com outras turmas, ou então até mesmo com a mesma turma, mas assim, treinando outro eixo, né? Como a Vitória citou na aula passada, que eu achei bem pertinente, né? Tipo, eu posso estar trabalhando a teoria e depois eu vou trabalhar a prática com esse aluno. O planejamento do cenário simulado, gente, ele obedece essas etapas. Aí, na verdade, todas essas frasezinhas que tem aí abaixo são conceitos estruturantes, né, para poder a gente conseguir planejar esse cenário, buscando sempre o realismo, né, daquele problema que a gente escolheu para ser trabalhado. Então, a etapa 1 do planejamento é o reconhecimento do problema a ser abordado, né? E, tipo, qual é o assunto? Qual é o problema que eu vou trabalhar? Depois de escolhido isso, eu vou ver o meu público-alvo. Meu público-alvo será alunos? Serão profissionais? Depois que eu escolher isso, eu vou ter que identificar o conhecimento prévio deles, para me ver como é que eu vou desenvolver o roteiro daqueles participantes, né? Depois de eu identificar esse conhecimento prévio, eu vou ter que relacionar esse conhecimento prévio aos conteúdos curriculares, né? E sempre vendo as necessidades ou expectativas dos participantes. Por quê? Porque essas necessidades, elas podem ir para outros eixos, né? Seja, pode ser trabalhada a parte administrativa, tá? A parte assistencial, a parte social, socioambiental. Então, tudo isso tem que ser definido nessa primeira etapa do planejamento. A segunda etapa aqui do planejamento, gente, é a definição dos objetivos de aprendizagem, né? Esses objetivos, gente, eles precisam ser mensuráveis e definidos, bem definidos, né? Já pensou? Se eu não traço um objetivo que seja palpável, que seja definido de verdade, vai ficar também complicado para eu saber o que é que eu espero daquele aluno, naquela ação que ele está realizando.
né? Então, assim, esses objetivos, eles podem ser amplos e específicos, ou específicos, né? E, geralmente, o objetivo geral daquela ação, daquele cenário, ele está relacionado ao propósito macro daquele problema, certo? E os objetivos específicos, eles vão nos ajudar, quando você estiver traçando os objetivos específicos, você vai pensar nas entregas dos participantes. O que eu espero dos participantes? Para poder casar os objetivos com os resultados esperados, certo? E a gente tem aqui uma ferramenta para traçar os objetivos alcançáveis, né, que é também padrão INASCO, certo? Que é o SMART. O S representa que ele tem que ser específico. O que exatamente vamos fazer e para quem? O M, mensurável. É passivo de quantificar e medir, atingível, né? É o A, podemos fazer com os recursos e suporte que temos disponível. O R, realista, terá efeito sobre os resultados esperados. E o T é o tempo, relacionado ao tempo. Quando esse objetivo pode ser alcançado, né? Então, aqui, para orientar a obtenção dos nossos resultados, a gente obedece aqui essa taxonomia de Bloom, que ele começa do menor para o maior, né? Do menos complexo para o mais complexo. Criar, avaliar, analisar, aplicar, compreender e lembrar. Sendo que esse método SMART, gente, ele é utilizado mais na gestão corporativa, certo? E aí a gente vem aqui para outra fase, a terceira do planejamento, né? Que são 7, hein, gente? Então, a terceira fase, identificação das competências a serem trabalhadas. Então, competências. O que são competências? Descrevem a capacidade como comunicação, raciocínio clínico, tomada de decisão, profissionalismo, né? Então, as competências é mais ou menos isso, é você compreender a ação que vai ser realizada naquele cenário, né? A que aquela ação se destina, certo? Então, assim, preencher a lacuna entre teoria e prática clínica, né, foi criado, para preencher essa lacuna, foi criado um conceito, as EPAs, né, que são as atividades profissionais confiáveis, tá? São conhecidas como as EPAs, que vai nos ajudar a mapear essas competências, tá? E as EPAs, elas são utilizadas, né, internacionalmente, como estrutura para avaliação significativa de competência. Então, exemplos aí de competências: realizar anamnese, exame físico de um paciente, prescrever exames complementares de forma justificada, elaborar um plano terapêutico individualizado, comunicar más notícias a pacientes e familiares, reconhecer e intervir em emergências clínicas, né? São exemplos de mapeamento de competências. Aqui é um artigo que ele foi citado no nosso curso de simulação clínica e foi colocado como um exemplo, né, para a gente dar uma lida quando a gente estiver nessa fase, identificação das competências a serem trabalhadas. Que ele é a avaliação de competências individuais e interprofissionais de profissionais de saúde em atividades clínicas simuladas. Muito bom. É um bom aporte teórico para quem está nessa fase de identificação de competências. A quarta fase, gente, é a definição do formato da simulação, né? Então, assim, como será esse formato do cenário? Né? Ele será off-site? Ele será intra-hospitalar?
ele será in situ, dentro do ambiente lá de saúde, preciso definir isso no meu planejamento, né? Existem evidências que a utilização de pacientes simulados, treinados, né, que podem ser atores nas atividades de simulação, aumenta a adesão dos estudantes, tornando a aprendizagem mais significativa. E aí, nessa fase aqui, definição do formato, eu vou definir o cenário também. Vai ser numa UBS, vai ser num hospital, vai ser numa UTI, vai ser numa sala de espera, né? E para estruturar as experiências, né, eu vou ter que minuciosamente ter o cuidado de identificar esses 3 pontos: o ponto de início, atividades estruturadas e o ponto final. O ponto de início é como está o paciente inicialmente, por exemplo, né? Atividades estruturadas são os desdobramentos que vão acontecer durante o caso, durante o roteiro. O paciente vai piorar, o paciente vai melhorar, vai chegar a resultados de exames impactantes, vai chegar a resultados de exames que vai dar alta daquele paciente, ele vai ter alguma intercorrência no meio daquela ação que foi estruturada, que foi pré-definida, né? Então, tudo isso tem que ser pensado como atividades estruturadas, ela fica no meio. E o ponto final da experiência é como a gente planejou que aquela historinha terminasse, que aquele roteiro terminasse. O paciente, ele vai melhorar, ele vai receber alta, ele vai ser transferido para outra unidade, né? Ele vai receber um plano terapêutico como é, e isso é o nosso ponto final. Ainda no planejamento, gente, na fase 5, nós temos os levantamentos de recursos, né? O que é que eu preciso para montar um cenário simulado? Preciso de materiais e material humano, né? Então, assim, exemplo, materiais, o espaço, os simuladores, mobiliários, equipamentos, materiais, documentos de apoio, recurso diagnóstico, medicações, adereços, como roupas, documentos, embalagens, exames prévios, dispositivos invasivos, sangue, secreções, maquiagem, né? Até porque, legal essa parte de maquiagem, porque tem uma parte no curso de simulação que a gente fez, tem uma aula que é só de confecção de molagem, né? Mais na frente vocês vão ver o que é a molagem. Molagem é você caracterizar o paciente de acordo com a situação. Sangue, tem sangue, você tem que providenciar o sangue ali, né? O paciente está fazendo edema periorbital, você tem que deixar ali o edema do paciente da mesma forma, com aquela mesma corzinha que a gente encontra no paciente politraumatizado, né? E essa parte é bem legal, porque ela traz a questão do realismo, né, que a gente precisa ter, né, nessas cenários de simulação clínica. E os recursos humanos, que são os facilitadores, pacientes simulados ou padronizados, né, operadores de equipamentos tecnológicos e outros que venham a se fazer necessários. Na sexta fase do planejamento, o planejamento é longo, né, gente? São 7 fases. Então, assim, na sexta fase, a gente tem o contexto e o detalhamento do cenário simulado. Então, assim, é o briefing, né? É o briefing, você ainda está no planejamento. Só que aqui, no briefing, a gente já tem o roteiro do paciente, é algo que precisa ser confeccionado nessa etapa, o detalhamento do planejamento, né? Então, assim, nesse roteiro do paciente, tem dizendo tudo lá, como é que ele vai estar, o estado dele, tudo bem direitinho, né? Quando é que o paciente vai piorar, como é que ele vai iniciar, tudo bem direitinho nesse roteiro.
né? É a parte que rola os documentos, né? O script do problema que a gente escolheu. Então, nós temos aí também nessa fase o roteiro para atores, né? Informações para os participantes, com descrição do caso, tarefa, tempo de realização e caso para o cenário simulado. Aqui, ainda no contexto de detalhamento, uma coisa que é bem utilizada é o fluxograma, tá, gente? Aqui não ficou legal essa figura, mas a estrutura é basicamente essa. E o fluxograma, ele auxilia na tomada de decisões durante a ação, né? Então, assim, nessa parte de planejamento, a gente pensa no que pode acontecer, tá? Durante as ações e que vai lhe auxiliar nas tomadas de decisões das coisas que vão acontecendo. O paciente piorou, o paciente reagiu, o paciente está saturando. E aí, esse fluxograma, ele auxilia o participante, né? E no contexto e detalhamento, a gente tem um checklist, né? Que o checklist, ele já vai auxiliar o avaliador, né? O checklist, ele traz as ações, né, que os participantes devem desenvolver durante a estação simulada, né? Então, nessa fase aqui, de contexto de detalhamento do cenário simulado, é necessário também que a gente avalie o uso de simuladores, tá? De simuladores, não, de distratores. Você tem que, ainda nessa fase do planejamento, você pensar o que eu posso acrescentar, som, não sei, fumaça, para distrair os participantes, né, para ver até que ponto eles vão desenvolver aquela ação simulada, baseado nos distratores. E também o distrator, ele traz o realismo, né, para a estação simulada, certo? Na sétima e última fase, né, do planejamento ainda, onde a gente vai ter a lista de tarefas, tá? Essa lista de tarefa, gente, ela é bem importante, né? Porque através dela eu posso padronizar essas tarefas para outras turmas, né? Para outras estações, certo? Como também a questão da reprodutibilidade, né? Que a gente viu que é importante. Porque aquele cenário que ele foi construído, aquele roteiro, aquele checklist, aquela ficha de avaliação, tá? Aquele fluxograma, ele não deve se perder quando acabar ali aquela nossa atividade. Pelo contrário, ele deve ser reproduzido, tá? Então, essas orientações para o facilitador devem estar descritas nas ações críticas que serão observadas pelo facilitador, as quais sinalizam se os objetivos foram contemplados pelos participantes. E ainda tem também nessa fase a reunião com os pacientes simulados, né, que é para esclarecer o script. Então, gente, a gente concluiu aqui a parte do planejamento, certo? E vamos agora, a gente já planejou tudo, todas aquelas 7 fases do nosso cenário, e agora a gente vai para o desenvolvimento, tá? Então, o desenvolvimento, ele cumpre essas 3 fases, né, que vocês já viram também na aula passada. Pré-briefing, briefing, a estação simulada propriamente dita, o debriefing e a sessão de feedback. Então, gente, aqui no pré-briefing, né, ela acontece antes do desenvolvimento do cenário. São as orientações básicas, né, para os participantes, quanto ao espaço, equipamento, quanto ao simulador, e o briefing, a apresentação do problema propriamente dito e dos passos da tarefa, o passo a passo da tarefa, né? Orientações para facilitadores e participantes avaliadores,
E a estação simulada, propriamente dita, ela é a ação, né? É a tarefa na forma prática, é a tarefa que foi escrita lá, o roteiro que foi escrito e que vai ser colocado em prática pelos participantes. Ela tem o ponto de início, a atividade estruturada e o ponto de término, como eu falei para vocês. Como que aquele paciente vai estar no início? O que, que vai acontecer no meio termo com ele? Né? E como é que eu vou fechar essa estação simulada? O que, que vai acontecer com o meu paciente? Qual vai ser o desfecho desse problema? Né? Então, como tudo na vida, tem o começo, meio e fim, a estação simulada é da mesma forma. Né? Bastante atenção para facilitar o debriefing. Né? Por quê? Por que eu tenho que ir bastante atenção? Porque durante a execução da tarefa prática, é muito importante que o facilitador e o avaliador, ele esteja, né, bem atento naquelas tarefas. Por quê? Para me ser justo, tá? Eu tenho que prestar atenção no desenvolvimento daquela tarefa, acompanhando também o meu checklist de avaliação, para mim não me perder em nenhuma fase, porque às vezes eu deixo, se eu não estiver bem atento, ou eu deixo de observar uma oportunidade de melhoria do meu aluno ou do participante, né? Ou eu deixo passar algo que foi bem produtivo, que, tipo, marcou ali aquela estação simulada. Poxa, essa pessoa desenvolveu perfeito essa ação, né? Então, assim, tem que ter bastante atenção. E estimular a participação e o trabalho em equipe, né? Nessa fase aqui da estação simulada é onde eu vou ter que me preocupar se vai ser gravado ou não, né? Para aquela historinha do próprio participante se autoavaliar. Já que no debrief e sessão de feedback, né, é crucial essa fase. Por que é crucial, Cíntia? Porque nessa fase, ou eu posso fazer com que o aluno ou o participante, ele se empolgue, ele deslanche no conhecimento, como eu também posso travar o conhecimento daquele aluno. E dependendo do feedback que eu der, eu posso fazer ele detestar práticas simuladas. Né? Então, assim, bem mais, não tão importante quanto, mas assim, sendo importante tal qual, né, é o papel do avaliador. Também, ele tem que estar preparado. Não é só o estudante ou o participante que vai desenvolver a ação propriamente dita, ali da estação prática simulada, como o próprio avaliador. Ele tem que ser justo, ele tem que ser ético, né? Ele tem que ter o pensamento de contribuir com a aprendizagem e não de travar a aprendizagem daquele aluno, certo? Então, assim, gente, nessa sessão, né, de debrief, nessa parte, o ambiente, ele deve permitir a aprendizagem, a confidencialidade, né, facilitando o envolvimento dos participantes com confiança, comunicação aberta, reflexiva, né, a reflexão do desempenho individual, fechamentos de lacunas e desenvolvimento de raciocínio crítico, ele ocorre nessa fase, né, porque como eu falei, o aluno ou participante, nessa fase de debrief, na sessão de feedback, né, ele vai poder se autoavaliar também. Algumas coisas que faltava, ou que ele tinha dúvida naquele conhecimento, né, daquele determinado assunto, aquela lacuna ela foi fechada. Aquele momento que ele visualizou aquele cenário, aquelas ações, né, e através da própria avaliação que o avaliador vai passar para ele, ele vai desenvolver esse raciocínio crítico, né? Então, sempre nessa fase, é importante que seja de forma positiva e bem entusiástica. E para finalizar,
a reflexão pós-prática, que é fundamental, né? Por que que é fundamental? Porque essa experiência, ela não vai acabar naquele espaço, naquele tempo determinado que foi programado. Vão haver reverberações e reflexões da vivência quando os alunos saírem daquela sala. Quando eles forem tomar um café na cantina, eles vão ficar conversando sobre aquela ação que eles fizeram, aquela vivência que eles passaram. Mais possibilidades de aprendizagem, aperfeiçoamento do planejamento. O avaliador também, ele vai aperfeiçoar o planejamento dele de acordo com o desenvolvimento, né, da turma, os participantes. A autoavaliação, o aluno, o participante, ele vai se autoavaliar, e é uma fase que é balizadora para essa reflexão, né, do desempenho. E aqui algumas imagens, né, de ambientes simulados. E é isso, gente. Aqui meu contato para alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma contribuição. E agradecer a participação de todos vocês. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Eu quero agradecer pela excelente condução, né, pelas contribuições tão relevantes nessa noite. Também agradeço a presença de todos, dos participantes desse segundo dia. Foi um momento de aprendizado, reflexão, simulação clínica e os desafios, né, para a segurança do paciente. O link ele já foi disponibilizado. Aguardo todos vocês no nosso próximo encontro. E obrigada, Cíntia. Eu que agradeço. Estou disponível para qualquer Gostaria de saber se esclarecimento. tem alguma pergunta sobre dos participantes. Guardar um pouquinho. Eu acho que tem alguém pedindo o material. Sim, sim. O link do material ele vai ser disponibilizado. Então, todos que acessaram a aula vão ter acesso ao material que foi realizado, construído pela Cíntia. Vai ser colocado na plataforma, tá bem? Pois gostaria de Obrigada, agradecer novamente. Tchau, Cíntia. Muito obrigada a todos e aguardo vocês na próxima aula. tchau, gente. Tchau.